Sexto ano, Asa Norte. Deixa eu me ajeitar aqui. O pessoal tá ficando, é por conta do meu óculos novo. Ele fica meio, deixa eu ver se melhora. Não vai ter jeito, vocês vão ver que vai pegar um pouco do reflexo. Deixa eu ver se melhora aqui. Enfim, vamos lá. Não vamos preocupar com isso não. Deu uma melhorada. Tá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu tô gravando essa aulinha com vocês porque eu imaginei que na sexta-feira nós teríamos aula, só que eu acabei, infelizmente, não me ligando que sexta-feira era feriado, né? Acabou sendo ontem, hoje é sábado, eu estou gravando essa aula hoje no sábado, no dia 11 de abril, tá? Pela manhã, e aí eu pensei, pô, eu vou jogar uma aula das outras turmas que eu dei, que eu lecionei lá das outras unidades que eu trabalho. Mas aí eu acho errado, porque injusto também, né? Porque vou jogar uma coisa de outra aula para vocês. Acho melhor a gente fazer uma coisa mais curta, né? Não tem a interação. Gostaria de estar com vocês, adoro estar com vocês. A gente tem aula aí no nosso primeiro e segundo horário, todas as sextas-feiras, tá? E aí eu trouxe essa aulinha para que a gente possa. Eu enviei no e-mail de vocês, na sala virtual de vocês, um questionário revisional. Esse questionário ele não vale ponto, mas é bom você fazer que vai te ajudar muito bem para a prova. Nossa prova vocês já receberam, ela vai ser na quinta-feira. Tudo bem? Tranquilos? Saudades aí de todos, tá? Mas a gente vai vencer junto aí esse coronavírus e a gente vai estar o mais rápido possível juntos novamente aí de forma presencial. Tudo bem? Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a nossa aula, eu vou compartilhar a tela e eu vou respondendo as questões para você. Então, a dica que eu dou para você, você que agora pegou essa aula e abriu ela, pausa. Se você ainda não fez o exercício, pausa ele, faça o exercício, não tem problema errar, eu não quero que você erre na hora da prova. E aí, depois você volta e eu vou corrigir junto com você. Eu postei também 2 slides. O professor Júlio deu uma live para vocês mais à frente. Na verdade, eu dei a live de sexto ano com vocês. Trabalhamos muito o módulo 3, e aí vamos para o módulo 4, falamos um pouco. O Júlio já entrou mais no módulo 4. Então, se você assistir aquelas 2 videoaulas que nós tínhamos lá, uma está na live do Objetivo e outra naquele documento que tinha postado para vocês há semanas atrás. Ok? Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Que aí eu já vou abrir. Ó. Você vai abrir o seu questionário. Você abre a sua turma, ele vai estar lá na parte de atividades, ele está bem aqui, ó. Ok? Estão acompanhando? Vamos fazer a revisão? Mais uma vez, pausa. Professor, eu abri primeiro a sua videoaula. Então, pausa ela. Mas primeiro eu quero que você faça isso aqui, ó. São 15 ou 16 questões. 16 questõezinhas que vão te ajudar muito para a prova. Confie em mim. Tá bom? Graças a Deus, a maioria tirou notas boas. Ok? Então, vamos lá? Você que está em casa, você pode até fazer, inclusive, e responder junto comigo. Claro que não vai ter interação, né? O bom é quando a gente está aí ao vivo, mas enfim, tá? É uma forma aí de vocês não ficarem prejudicados. Olha aí, ó, quais são os 3 períodos da pré-história? Meninos e meninas, tá bem aqui, ó. Deixa eu abrir o meu, acho que melhor abrir um que eu tenho. Ele tá bem aqui, ó. Aqui, os 3 períodos da pré-história, já respondendo a questão 1, que ele se encontra bem aqui, ó. É isso aqui, ó. A questão 1 tá bem aqui, ó. Pessoal, é preciso estar em ordem? A prova vai ser de marcar, vocês sabem que serão 10 questões, vai marcar letra A, letra B, letra C ou letra D. Não necessariamente pode ser que não esteja em ordem. Se pedir respectivamente, aí tudo bem, você teria que marcar. Caso não peça, não, tá? Beleza? Paleolítico, lembrou de Paleolítico, você, meu aluno, minha aluna, vai lembrar de Pedra Lascada. Depois eu vou falar mais características, tem um exercício só falando de características do Paleolítico. Neolítico, você vai lembrar de Pedra Polida. O ser humano foi evoluindo, nós vimos isso, a live que eu dei o dia 20 de março, o Júlio falou, os exercícios que vocês trabalharam mais cedo, né? Semanas atrás nós trabalhamos, o slide que eu trabalhei em sala de forma presencial, nós falamos, lembra que eu passei até um pique sobre isso? Depois a gente fala mais quando a gente tiver presencial, não preocupe com o pique agora, vamos preocupar com a P2. E a terceira, que é a idade dos metais.
a ideia da metalurgia. Então, respondendo à questão número 1, as 3 fases do período da pré-história, temos Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Tranquilos? Acertaram? Espero que sim. Bem fácil essa, né? 2. Quais são as características da pré-história? Uma característica muito importante que é preciso saber é essa bem aqui, ó. Você pode falar que tinha um período da pedra polida, da pedra lascada, que havia o período da idade dos metais, mas principalmente, que é bom, hein, é essa ideia aqui, ó. Ele é um período, olha aqui, ó, até selecionei para vocês. Ele é um período conhecido como ágrafo. Como assim, professor? Ele é um período, tanto idade dos metais, neolítico, paleolítico, né, ou paleolítico, neolítico, idade dos metais, ele não tem escrita. Como assim, professor? Eles não sabiam a ideia da escrita. Você vai lembrar que eu fiz, de forma presencial, lá na P1, nas primeiras aulas, fiz uma linha tradicional da história. Começamos com a pré-história, vamos para a Idade Antiga, vamos para a Idade Média, vamos para a Idade Moderna e paramos na Idade Contemporânea, que até hoje, 2020, fazemos parte da Idade Contemporânea. Essa pré-história, só para vocês entenderem, ela vai do surgimento do gênero Homo, olha aqui, ó. E o primeiro Homo, o hominídeo que a gente fala, é o Australopithecus, que aí vem o nome de Lucy, que é o primeiro fóssil encontrado. Eu disse para vocês na live lá do dia 20 que por conta de Lucy, é por conta da questão dos Beatles. E aí começa o gênero de Homo. O primeiro é o habilis, o segundo é o... Eu não vou conseguir aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não vou. Eu ia fazer um pincelzinho aqui, mas não vai ter jeito. Não tem problema. O Homo erectus. Depois você tem o homem de Neander, né? O homem das cavernas. Neander é onde ele foi encontrado, na região da Alemanha. E aí tem o qual nós fazemos parte, que é uma palavra em latim, sapiens sapiens, significa sábio, sábio. Olha aí. Tá bom? Então, o que é que acontece? Tá? Eles não tinham escrita. Esse período vai para a história, vai do surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita. Ele termina na parte da invenção da escrita. E aí a gente já entra em Idade Antiga. A Idade Antiga é da invenção da escrita, onde nós vamos falar dos primeiros povos. Então, é provável que a primeira matéria da P1 de vocês, do segundo bimestre, nós já vamos entrar na parte escrita. Aí é Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas. Mas até lá, a gente tem um caminho ainda para percorrer, que é a gente tirar uma nota muito boa para a nossa P2. Ok? Tranquilos? Então, uma característica então, que eu colocaria na questão... Deixa eu voltar no exercício aqui, pessoal. Eu vou sempre voltando, tá? Compartilhando a tela para vocês, que vocês possam entender. Tá bom? Lembrando que vai ficar gravado, evidentemente, você vai poder ver várias vezes. Eu acho importante que vocês vejam essa aula, mas mais ainda, pausa o seu vídeo, vai respondendo as questões primeiramente. Depois você volta aqui e a gente faz a resolução juntos. Tá bom? Saudades, tá, gente? Não nego. Tranquilos? O que é que eu posso colocar aqui de características da pré-história? Período da pedra polida, houve período da pedra lascada, houve período da metalurgia, mas principalmente eram sociedades que não tinham grafia. Era um período conhecido como ágrafo. Mas, professor, eu vi ali que o senhor acabou de postar que há pinturas. É verdade, mas não é escrita, é pinturas. Depois eu vou responder uma questão sobre essa questão das pinturas, que a gente chama de pinturas rupestres. Ok? Tranquilos? Tranquilos a questão número 2, as principais características. Então, eu já vou para 3. E essa 3 você não pode errar. Nós discutimos sobre isso, nós falamos sobre isso, eu me lembro até o slide, eu postei um vídeo sobre isso, lembra que o rapaz lá está lá conversando, brincando, enfim. Aí, desculpa, ele sai da caverna, até o pessoal ficou rindo na hora que ele não sabia comer o fogo, porque o ser humano foi observando as coisas. O ser humano criou o fogo? Não. O ser humano inventou o fogo, desculpa. O ser humano descobriu o fogo e ele dominou o fogo. Isso é que é importante vocês saberem, tá? Principalmente esse gênero aqui, ó. O Erectus. O Erectus foi o primeiro a usar o fogo. Depois os outros foram dominando muito mais, né? Hoje é muito fácil você dominar o fogo. Só para você pegar o fogão da sua casa, normalmente a maioria dos fogões hoje, ele já vem como elétrico. Então, muito fácil, tá? E você acende o fogo de diversas formas. Sei lá, você está fazendo um churrasco, é mais fácil. Nessa época não era tão fácil assim, mas depois ele foi dominando. Ele guardava as cinzas, ele já acendia de inúmeras maneiras, mas no primeiro momento, imagina o quanto era difícil, tá? Benefícios do fogo, menino. Olha aqui, ó. A partir agora do fogo, é uma coisa importante, o Júlio falou isso, eu falei isso também na nossa live. O fogo, ele serve pelo seguinte, imagina que antigamente os seres humanos não tinham fogo, então ele comia muita coisa crua.
Então, não há dúvidas na época, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha um boletim para saber de que essa pessoa morreu. Mas não tenho dúvidas e posso afirmar para vocês que pessoas dessa época morriam porque não tinham, por exemplo, comeram algo estragado. Eles não sabiam a ideia da validade da carne, a validade dos alimentos. O ser humano vai observando com o tempo e vendo essas coisas, tá? Então, com fogo, ele pode caçar os seus animais, assar ou cozinhar eles, ele pode ferver uma água, dependendo se você está numa sobrevivência, você ferver na água, você pode tomar ela vai fazer menos mal. Vamos supor que é uma água de um rio que está meio suja, então é importante você ferver, que aquelas impurezas, na maioria das vezes, vai embora. Serve como defesa. Normalmente, quando você faz uma fogueira, um acampamento, algo do tipo, a chance de vir um animal é muito pequena, tá? Principalmente animais de hábito noturno. Ela serve para se aquecer do frio. Então, imagina aqueles homens que moram lá naquelas regiões mais nórdicas, regiões mais frias do mundo. O fogo é extremamente importante. Tá? Claro que hoje você tem aquecedores, moram num bem-estar e comodismo da sua casa, mas enfim, é extremamente importante. O fogo serve para essa série de questões. O fogo serve para você, depois mais à frente, na idade dos metais, fundir e fazer novas ferramentas. O fogo, depois, mais à frente, vai servir para a indústria. Então, você tem uma afinidade de benefício do fogo. Não é essa a questão, tá? O fogo serve para aquecer, o fogo serve para iluminar. É só você lembrar do mito da caverna lá do Platão, quem já ouviu falar, tá? Ele usa a questão do fogo, né? Beleza? Estão acertando. Não tem como eu dar o feedback, né? Que já que essa aula está gravada, infelizmente. Quando eu dou aula ao vivo, eu falei, tá aí, pessoal, tá acertando e tal. Olha as pinturas rupestres, ó. O que são as pinturas rupestres e o que elas poderiam transmitir? Pinturas rupestres eu passei mais à frente para vocês, é isso aqui, ó. O que elas podem transmitir? A resposta seria o seguinte, elas podem transmitir cenas do cotidiano desses povos na época. Então, olha aqui, ó. É provável que eles estão caçando um grande animal e aqui também, ó. Então, tem pinturas rupestres. Aqui no Brasil você tem pinturas rupestres. Lá na parte da Serra da Capivara, lá no Piauí, na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, né, milhares de anos atrás, você tem essa questão, olha aí, ó, caçando um animal, fazendo rituais religiosos, essa parte é extremamente importante. Então, eles queriam transmitir isso para povos de geração, já que eles não tinham domínio da escrita, eles começavam a pintar. A caverna você vai encontrar, às vezes, pinturas com a base de sangue, mas normalmente com base de uma pedra, que ela solta, não vou lembrar o nome dela agora, ou também uma parte de uma tinta que eles pegavam de árvores, tá? Mas enfim, olha aí, ó. Essas são as pinturas rupestres. Os arqueólogos adoram quando descobrem isso. Você vai encontrar no Brasil, na região do Piauí, muitas pinturas rupestres. Tá? No Parque Nacional da Serra da Capivara, da grande pesquisadora, né, aquela que ajudou a cuidar disso aí, a senhora Niede Quidon. Questão 4 respondida. Vamos para a questão 5. Olha as características dos australopitecos. E aí você vai ter que copiar aqui. O primeiro australopithecus, então o primeiro ser, né, com capacidades mais humanas, já muda a questão que ele é bípede, mas ele era muito magro, então dá para ver que ele tem um pouco de diferença aqui. Deixa eu abrir para vocês. Aqui, achei. Eu vou fazer bem aqui, ó. Acho melhor. Aqui, ó. Isso. Ponteiro. Isso que eu queria, meninos, ó. Australopithecus, meu 6º ano, asa norte vespertino. É isso aqui, ó. Foram os primeiros hominídeos da Terra. Hominídeos são pessoas com características humanas. Lucy foi a primeira. Daí veio o nome Lucy porque foi encontrada na Etiópia, na região de 1974. E lá dizem que quando eles descobriram esse fóssil, e depois eu vou mostrar por que era uma mulher, tá? Pelos fósseis dá para você saber se é homem, se é mulher, se é do gênero masculino ou gênero feminino, tá? Tava tocando a música dos Beatles, que eles comemoraram lá Lucy Sky What Diamond, né? Eu cheguei a colocar, quando eu fui lá gravar lá no dia 20 de março, eu cheguei a colocar essa musiquinha para vocês. Pesquisa depois no YouTube, Lucy in the Sky What Diamond. Colocar Lucy in the Sky, você já vai achar a música dos Beatles, tá? É provável que seu pai e sua mãe com certeza sabem quem é os Beatles, tá? Acho que é impossível no mundo de hoje, né? Olha aí, ó. Tinha uma postura, Lucy foi a primeira encontrada, tinha uma postura ereta, ou seja, era bípede, andava com os 2 pés, e eram nômades. Eu não vou responder ainda o que é nômade, se você já sabe, parabéns, porque lá na questão 15 e 16 eu vou falar o que é nomadismo e o que é sedentarismo,
tá? Respondida a questão do Australopithecus. Qualquer coisa, se você entender, professor, se eu falou rápido, aí como está gravado, se tivesse ao vivo eu ia voltar, você vai ter que pausar e ver a minha fala novamente. Deixa eu sair daqui, finalizar a apresentação, isso. Vamos lá. Características do Homo erectus. O Homo erectus, eu já falei para vocês mais cedo, ele foi o primeiro a dominar a questão do fogo. Então, olha aí, ó. Homo erectus aperfeiçoou, você pode colocar desse jeito, ó. Ele aperfeiçoou instrumentos de pedra. Então, o Homo erectus a gente vê que é do período quê? Paleolítico. Pode colocar também, do período paleolítico. Aperfeiçoou instrumentos de pedra, e aí, evidentemente, aperfeiçoando isso, ele já pôde caçar grandes animais, tá? Evidentemente, ele vai se alimentar melhor. Foi o primeiro a usar o fogo. Então, se cair alguma coisa sobre fogo, lembra que estás falando do Homo erectus. Depois os outros dominaram mais ainda, foi com maior facilidade, mas ele aprendeu isso, ok? Homo erectus, então, do período paleolítico, aperfeiçoou instrumentos de pedra, com os quais caçava animais grandes, e foi o primeiro a aprender a usar o fogo. Essas são as características. No nosso caderno a gente anotou também, eu esqueci de falar, mas você pode pegar o seu caderno e anotar. Espero que você tenha a sua matéria em dia, tá bom? 7, né? A 6 eu já falei, acabei de falar. A questão 7, quais são as principais características do Homo habilis? Esse é depois do Australopithecus o primeiro, ó. O que ele sabia fazer? Sabia fazer utensílios de pedra, caçava pequenos animais. Pode colocar só isso. É do período paleolítico, sabia fazer utensílios de pedra. É claro que o Erectus fazia melhores utensílios de pedra, tá? Mas ele fazia também. E como ele está começando a entender o mundo, os instrumentos dele não lhe permitia caçar grandes animais. Não eram tão bons, não eram tão afiados, então ele caçava pequenos animais. Normalmente coletava coisas do chão. Mas pode colocar essa resposta que estaria certo, tá? Sabia fazer utensílios de pedra com os quais caçavam pequenos animais. Espero que você tenha acertado, tá? Aqui, gente, primeiro nome que foi dado ao primeiro hominídeo encontrado na América. Já vou responder a questão 8 e questão 9. Qual foi o nome dado ao primeiro hominídeo encontrado na África e qual foi o nome dado ao primeiro hominídeo encontrado no Brasil? Vamos lá. Não perde o foco, não. O primeiro hominídeo encontrado na África, na região da Etiópia, em 1974, foi essa senhora aí, claro que você sabe, depois eles fizeram a reconstituição. Deixa eu fazer assim, que eu acho melhor. Isso. Esse protótipo aqui de esqueleto, aqui na verdade ele é feito de gesso. As partes originais mesmo estão guardadas em uma caixa que foram encontradas, imagina, em 74, mas ela viveu há milhões de anos atrás, tá? Você não pode nem se expor à luz, que senão você vai estragando ela mais ainda, ó. Eles acharam principalmente por conta dessa questão aqui, ó. Principalmente por conta disso aqui, ó. Um pedaço da pelvis, evidentemente. Dá para saber, porque o da mulher ela é mais largo, isso facilita o parto. Tá? O gênero, o crânio, por exemplo, dá para saber, olha meu crânio aqui, ó, dá para saber qual gênero o Homo é. Os nossos dentes, dá para saber de qual dieta ele se alimentava, se era de carne, se era de vegetais. A coluna dá para saber se é um adulto ou se é uma criança, tá? E por aí vai. Claro que isso é um papel dos paleontólogos, eles que cuidam dessa questão de fósseis, tá? Fósseis são ossos antigos, enfim, normalmente de seres, né? Seres humanos aí antigos, e eles não podem descobrir. Então, hoje, eu não teria isso. Você me coloca, professor, e aí, você sabe? Eu sei porque eu já estudei sobre isso, mas se você me dá esse protótipo aqui de esqueleto e me falar se é de um homem ou de uma mulher, eu não vou jamais saber, né? Vou dar um chute. Aí eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Eles já têm. Isso é um trabalho que demora muito tempo, né? Mas eles estudaram para isso. Ok? Então é da Lucy. Deram o nome da Lucy por conta dessa questão da pelvis. O da Luzia encontrou foi esse pedaço do crânio aqui, ó. Depois eles fizeram tipo a reconstituição. E aí eles já sabem, mais ou menos, que tudo leva a crer que a Luzia, ela migrou, ou a família da Luzia, né? Ou a própria Luzia, não sabe, migrou para a América, né? Para o Brasil aqui,
vindo da África ou da Ásia. Tá vendo? Olha o estilo, nariz, lábios, tem características mais asiáticas, características mais africanas, ok? Então, a questão 8, o nome é Lucy, e a questão 9, o nome Luzia. Luzia por conta de Lucy, Lucy por conta, um dos motivos é por conta da música dos Beatles, que tocou e eles comemoraram. Peter Lund, meninos e meninas, Peter Lund foi um... Eu tenho ele aqui. Eu espero que eu tenha ele aqui. Se eu não tiver, eu vou voltar e mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Não, nesse aqui não tem. Deixa eu ver se não tivesse. Qualquer coisa, eu vou abrir aqui o Google para mostrar para vocês. Aqui o Abilis. Esse aqui também está postado no e-mail de vocês, tá? Na sala virtual de vocês, aqueles 2 e-mails. Aqui o nome de Geander. Olha aí, ó. Sapiens, Sapiens. Você tem algumas imagens. As pinturas do Pets aí, que legal. Peter Lund, olha aí, ó. Quem foi Peter Lund? Peter Lund nasceu ou na Dinamarca ou na Noruega, não nos vem ao caso aqui, mas ele veio ao Brasil. Ele descobriu mais de 12 mil fósseis, entre eles o fóssil de Luzia, daí a importância dele, tá? E olha aí, ó. Ele descobriu também, como ele era um cara que pesquisou muitos fósseis, nessa época do Brasil, olha o que existia, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Você tinha o mastodonte, você tinha o tigre dente de sabre. Pessoal, o que é que levou à extinção? Provavelmente eles não se adaptaram, mas outra causa muito provável que pode ter acontecido, lembrando que causa provável, não se há certeza, é a extinção desses animais por conta da caça desenfreada. É muito atual essa questão de você cuidar, né, animais em extinção, então você é multado, então, sei lá, você quer ter um papagaio na sua casa, você tem que registrar no IBAMA, na Polícia Ambiental, você não pode simplesmente ir pegar e colocar em um numa gaiola. Toda uma questão. Nessa época não tinha isso, estou falando aqui de milhares de anos atrás. Imaginem que nem na época de Jesus Cristo havia. Isso é bem, bem, bem antes, tá? Olha aí, o tatu gigante. Esse é o tatu que a gente encontra. Ainda encontra em algumas regiões um tatu grande assim, mas na época era bem maior, ó. Bom, olha aí, ó. Bicho preguiça gigante. Tinha bicho preguiça na época, o Peter Lund descobriu através dos fósseis. Bicho preguiça com mais de 5 metros. Tatus gigantes também. Então foi um papel importante. Ele foi, pode colocar. Foi um pesquisador que encontrou mais de 12 mil fósseis. Entre esses fósseis, descobriu o de Luzia. Foi um pesquisador que encontrou mais de 12 mil fósseis, descobriu o de Luzia, descobriu o fóssil do tigre dente de sabre, do preguiça gigante. Olha aí, ó. Então foi um homem extremamente importante. Um pesquisador, né? Importante que veio para o Brasil, tem um trabalho muito importante. Você não vai achar isso no seu livro. Isso você vai achar nesses slides que eu mandei. No livro de vocês não tem isso, mas estuda pelo livro. Nossa prova é muito baseada no livro, já falei com vocês, lembra? Módulo 3 e módulo 4. Vamos lá, questão 11. Tá vendo que é rápido? Ó? Claro que se eu tivesse com vocês, eu ia conversar, perguntar como é que vocês forem. Gente, não é férias, hein? Vocês têm que estudar. E eu espero que vocês estejam estudando, tá bom? Cumpra o seu horário, o professor vai entrar nos horários da sua sala, vai dar a aula. Normalmente ele termina uns minutos antes, que é o tempo dele sair e aí ir para outra sala, que ele vai ter que ir para outra sala. Por exemplo, lembra quando eu dou aula para vocês? A gente dá aula nos 2 primeiros horários de sexta-feira, depois eu tenho que sair no terceiro horário e ir para o 7º ano, dar mais 2 aulas, depois mais 2 aulas no 8º ano, na nossa sexta-feira. Vocês a mesma coisa, tá? A partir da semana que vem, a partir de segunda, que é dia 13, vai ser dia 13 de abril, aí vocês vão ter aula primeiro, segundo e acredito que terceiro horário. Depois vocês vão fazer a prova. Tá? Já saiu o cronograma de provas, olhe lá no mural da sala de vocês. Vamos lá? Principais características do período paleolítico. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas estou com saudade de todos. Gosto muito de trabalhar com vocês, tá? Não nego. Característica do período paleolítico, meninos e meninas. Deixa eu pegar o meu slide, acho que ele está melhor. Isso. Aqui as características. Primeira característica não está aqui, mas você sabe. Pedra o quê? Responde para mim. Pausa o vídeo e fala. Pedra. Agora volta o vídeo. Pedra lascada. Parabéns, lascas de pedra. Segunda característica. Viviam em grupos. Terceiro, habitavam cavernas. Quarta, eram nômades. Praticavam também. Quinta, a caça, a pesca, a coleta. E descobriram fogo. Professor, está onde?
Isso está nos outros slides também, falando de características, e está no seu caderno essas características. Se você anotou, está no nosso caderno. Essas são as características do primeiro período da fase da pré-história, o período chamado de Paleolítico ou de Pedra Lascada. Características: pedra lascada, ou pode colocar escofabricáveis, são menos com lascas de pedra, né? Aqui está só com lascas, a gente pode completar com pedra. Viviam em grupos, habitavam cavernas, eram nômades. Pessoal, eu não sei o que é nômade, eu vou fazer a questão 15 e 16, que é sobre isso. Praticavam a caça, pesca e coleta. Ele não sabe ainda a questão da agricultura. Então, por isso que ele pega mais coisas ou das árvores ou do chão. Caça, pesca e coleta de modo muito difícil, né? Que as ferramentas não lhe permitem caçar e pesquisar grandes coisas. E descoberta do fogo. Espero que tenha acertado. Questão 12. Características do período neolítico. Pausa seu vídeo. Lembrou de neolítico? Eu estou falando de pedra, ok? Pausa o vídeo. Agora volta. Pedra polida. Sim, não falei que o paleolítico é pedra lascada? Agora é pedra polida. Olha só as características. Esse está legal. Primeira característica, e as duas principais. Vai lembrar de período neolítico. Aliás, 3. Vai lembrar de pedra polida. Você vai lembrar disso aí, ó. Agricultura. Agora o ser humano pode plantar e pode colher. Principalmente os seus cereais, coisas, trigo, aí ele pode fazer o pão, a cevada, que ele pode fazer uma série de coisas com ela, tá? Cereais no geral. Criação e domesticação de animais. Ele era nômade, depois eu vou falar por quê, e ele tinha que ficar pulando ali. Agora não. Agora ele já fica o quê? Agricultura, domesticação de animais, surgimento das aldeias e, principalmente, sedentarismo. Vamos lá? Desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais, sedentarismo, pedra polida, e outra coisa também importante é isso aqui, ó. Eu não vou ter, eu vou ter aqui, eu acho. Ver se eu vou achar. Isso aqui, ó, desenvolvimento da cerâmica. Pessoal, foi importante? Foi, porque olha aqui, ó, da cerâmica ele pode armazenar alimentos, da cerâmica ele pode fazer transportar água, então foi importante. Vamos falar de novo a questão? Desenvolvimento da agricultura, criação e domesticação de animais, cerâmica, pedra polida, surgimento das aldeias e sedentarismo. Professor, eu não sei o que é sedentarismo. Calma que nós já estamos chegando nessas questões e eu vou responder para vocês. Espero que tenha acertado também. Tá vendo que não está difícil? Características da idade dos metais, meus garotos. Desenvolvimento da metalurgia e de técnicas de fundição. Primeiro o material, aí não precisa colocar, que eles descobriram foi o cobre, depois eles foram descobrindo o bronze, desculpa, e depois eles fundiram ferro e dá para fazer diversas ferramentas importantes. Ó, você já é uma ferramenta aqui com a questão do fogo, ó, essa também. Aqui já é uma pedra polida, aqui já é uma pedra lascada, mas olha só a diferença. Qual é mais afiada e qual permite você trabalhar na agricultura, inclusive, mais à frente. Lembra que vai ter a questão da agricultura, o neolítico, na idade dos metais, ela desenvolve mais ainda. Então, você vai ter que ter um arado, vai ter que ter uma enxada, vai ter que ter uma foice. Tudo isso é importante, essas ferramentas são importantes, ok? Resposta, então, da idade dos metais, desenvolvimento de técnicas de fundição, tá? Ideia da metalurgia. Pode colocar isso que você acertará. E se você tivesse colocado isso, então, melhor ainda. Essa 14 está na página, não vou abrir o livro, mas se você abrir o livro, vai estar na sua página 42. Está perguntando o seguinte: quais as principais hipóteses? Não tem certeza de como o homem chegou à América, nós temos hipóteses. Lembra disso, por favor, meu aluno, minha aluna. Não esquece isso, não. Principais hipóteses de chegada dos hominídeos na América. Vamos lá, então? Eu vou abrir isso. É isso aqui que eu quero. Deixa eu vir aqui. Esse slide também, ele está naquele um dos 2 slides que eu passei para vocês. Ok? Então, olha só, como é que os hominídeos chegaram à América? Eu falei para vocês que Lucy veio da... Pausa o seu vídeo, responde para mim. Volta ao vídeo. África. Ok? Você acertou, parabéns. Está preparado para a prova. Veio da África. Essa é a primeira teoria, que é uma teoria que nós chamamos de teoria Clovis, que é de uma cidade. O que aconteceu? O homem veio da África. Claro que gerações e gerações esse homem aqui
veio para a Europa, veio para a Ásia, e aqui no Estreito de Bering, dizem que com o tempo depois, só para vocês entenderem, olha o meu mouse aqui, ó. Deixa eu pegar o meu laser que é melhor. Ó, aqui é o Estreito de Bering, entre Alasca e entre Sibéria. O que aconteceu aí, professor? Houve o derretimento das geleiras e ele conseguiu o quê? Atravessar para a América. Professor, isso da noite para o dia? Não, claro que não. Isso aqui são milhares de quilômetros, ó, demanda tempo, tá? Como ele era nômade, desculpa, ele foi pulando de região para região, já que ele conseguiu uma brecha para atravessar. Essa é uma teoria chamada de Clovis. Professor, essa teoria é certeza? É uma teoria aceitável. Lembrando que é teoria, hipótese, não há certeza. Eu não posso jamais chegar e afirmar, e se na prova chegar e afirmar isso, estaria errado, tá? A outra teoria que nós temos é a teoria de que o homem veio aqui também da África, e aqui na região, aqui, ó, mais ou menos da Ásia, ele conseguiu atravessar em pequenas embarcações pelo Pacífico. Essa teoria também é uma teoria aceita, é uma hipótese, entretanto, se nós fôssemos comparar, o homem até pode ter feito isso, não tenho certeza para falar nem que sim, que não, mas era uma travessia muito difícil, ó. Imagina, navegação a mar aberto, Oceano Pacífico, com meio na época que eles faziam barcos da época, imagina como é que seriam esses barcos feitos. É uma travessia difícil, mas as pessoas falam isso. A outra teoria, se eu não me engano, é a teoria do Paul Rivet, tá na página 42. Um homem veio aqui, ó, África, Europa, veio para a Oceania e atravessou a Polinésia, rumo à América. Também em pequenas embarcações. A Need Guidon aqui, ó, como se fosse o Oceano Atlântico. A continuação daqui, ó, Oceano Atlântico aqui. Aqui é como se fosse essa região aqui, ó. Tá bom? Ó, América, Oceano Atlântico, aqui já seria África e Europa. O que aconteceu? A Need Guidon fala o seguinte, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Need Guidon, pesquisadora, e o próprio o Peter Lund também, junto com ela, enfim. Mas, enfim, a Need Guidon fala o seguinte, que o homem veio da Europa, a Ásia, ó, e aqui é o Oceano Atlântico, ó. Ele continuaria aqui, porque o mapa está um pouco cortado. Ó. E aí ele chegou na região da América. Essa é a teoria aqui, ó, pois Nied Guidon. Essa é a teoria da Nied Guidon. Tá? Dizem que isso há 50, 60 mil anos atrás. Enfim. Tá bom? E é uma teoria, essa é uma das menos aceitas. A gente fala que ela é totalmente descartada, é do argentino chamado Florentino Ameghino. Ele fala que é a teoria autóctone. O que é isso, professor? O homem nasceu na América mesmo. Ele não veio de África, ele não veio de Ásia, de Sibéria, nem nada. O homem nasceu na América. Começou o mundo, nasceram homens na América. Essa teoria, dizem que é uma das teorias menos aceitas. Dizem que ela já está até descartada. Por quê? Porque os fósseis que foram encontrados nessa região, elas são de características mais asiáticas e africanas, principalmente africanas. Lembra que eu mostrei agora, um pouco antes, quando nós respondemos a questão 8 e 9, que eles fizeram a reconstituição da Luzia? Viu que ela tem traços mais africanos e mais asiáticos? E a partir daí, nós temos a ideia de que essa teoria autóctone do Florentino Ameghino, ela é uma teoria mais descartada. Ok? Se ficou em dúvida, volta nesse vídeo. E se quiser também, volta na nossa live lá do dia 20 de março, onde eu falei sobre isso também. O professor Júlio também falou sobre isso. Ok? Essas são as teorias sobre as prováveis rotas do ser humano para a América. Professor, qual que é a mais certa? Não tem. Você tem uma que está meio que descartada, que é a do teoria autóctone. Mas qual é? Ou ele chegou por aqui. O fato é que ele chegou. Ponto. Tá? O fato é que ele chegou aqui. De que forma ele veio? Eu, professor de vocês, eu acho, eu acredito, mas eu não tenho certeza, que foi através da teoria de Clovis. Professora, eu vou colocar isso então. Professora, não. Essa é a minha opinião. Você não vai colocar nada. Se cair na prova, você vai pôr as principais características. Ok? Já estamos terminando, meninos. Estão cansados? Qualquer coisa, para o vídeo, toma um café, bebe uma água. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Opa. Aí sim, questão 15, o que significa nomadismo? Meninos, nomadismo é o seguinte, tá vendo que eu mostrei mais à frente aquele mapa? Você vai colocar o seguinte, nomadismo ou nômade? É o quê, professor? Nômade é o ser humano não tem o quê? Pausa o seu vídeo. Agora aperta de novo o seu vídeo. O homem não tem moradia fixa, por isso que ele tem que ficar pulando. Viu que aqueles prováveis rotas ali normalmente é de povos nômades? Viram? Ele não tem ali água, disposição, comida, vai passar um tempo ali, vai acabar a comida, vai acabar a água, ele vai com seu grupo, pula para outra região. Acabou,
pula para outra região. Esse é nomadismo. E o sedentarismo? O lembrando, tá? O nomadismo é uma característica muito importante do período paleolítico. E o nomadismo, professor? Deixa eu parar a apresentação. O nomadismo é do período paleolítico. O homem não tem, tá, moradia fixa, porque ele não sabe agricultura, ele não sabe criação e domesticação de animais, por isso ele vai fazer isso. E o sedentarismo, professor? O sedentarismo, não falei com vocês, das características, vocês vão notar, que é a criação e domesticação de animais e a ideia da desenvolvimento da agricultura, ele já tem moradia fixa. Por conta disso, não precisa mais ficar pulando ali de região para região. Só se for, sei lá, um desastre natural muito grave, né? Ou foi uma seca muito grande, aquele rio secou totalmente, aí ele tem que ir. Mas normalmente não. Vai conseguir viver ali. Ok? Nomadismo não tem moradia fixa, sedentarismo tem moradia fixa. Respondendo a 15 e respondendo a questão 16. Gostaram? Por favor, façam essa lista de exercício. Depois assistam essa aula, morrendo de saudade de vocês. Nós vamos ter aula agora, nem na outra sexta a gente não vai ter, pessoal. Mas eu posto alguma coisa para vocês para matar saudades, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus, tá? Desliga a sua TV, não fica preocupado tanto com essa questão do coronavírus. Vamos viver um dia de cada vez, a gente vai vencer isso, tá? Não fica só vendo notícia demais, coisas, senão você vai ficar louco, maluco, tá? Vai ler um livro, vai assistir um filme com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, ouça a sua mãe e seu pai, ele que é a razão da nossa vida, ou do seu responsável, tá? Tá bom? Beija ele, abraça ele, fiquem com Deus e até que dia? Deixa eu ver o dia aqui, meninos. Até o dia 24 de abril. Se Deus nos permitir, eu tenho certeza que Ele vai querer. Saudade de todos, tá? Fiquem com Deus e eu já lhes desejo boa prova. Eu espero que quando eu corrigir ela só tenha notas altas. Tá bom? Adoro vocês. Fiquem com Deus.